Olá, boa tarde. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional informou o total da dívida de empresas com a Previdência Social. 422 bilhões de reais. Segundo o governo, o rombo da Previdência vai passar de 202 bilhões no ano que vem, se a reforma pretendida não sair do papel. Ou seja, se o governo recebesse o que deveria das devedoras, o superávit da Previdência seria de 220 bilhões de reais. Você vai ver também no Jornal da Assembleia de hoje. A cidade de Dracena recebeu hoje a 17ª audiência pública do orçamento. Ontem, as audiências foram em Ourinhos e Presidente Prudente. Mobilidade urbana sobre trilhos. Frente Parlamentar volta a debater soluções para o transporte metroferroviário. Parlamento Paulista comemora os 106 anos da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. E homenageia médico-cientista que ajuda na reabilitação motora de muita gente. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. E terminou agora há pouco a 17ª audiência pública do Orçamento 2018. A reunião de hoje foi na Câmara Municipal de Dracena, cidade que fica a 650 quilômetros da capital. E de lá, ao vivo, o repórter Jorge Machado conta como é que foi essa audiência pública hoje. Boa tarde, Jorge. Muito boa tarde, Sérgio. Casa cheia aqui em Dracena, a 17ª audiência pública do Orçamento 2018. Aliás, uma audiência em 2 tempos. Ela começou ontem à noite, né? Em Presidente Prudente, também com casa cheia. E a audiência pública que foi presidida pelo deputado Ed Thomas, do PSB. Deputado, quando se falou aqui nas prioridades, educação, saúde e agricultura, é a vontade popular? Com certeza, a nossa região é vocacionada principalmente na produção de alimentos, de frutas. Você viu que o problema que mais afeta são as estradas, é o escoamento. Não adianta você produzir e não ter ponte para passar, elas estão caídas, erosão. Então esse olhar é clínico para a nossa região, que é uma região produtora, com certeza, de alimentos. Foi uma vontade realizada de fazer as audiências públicas aqui na Alta Paulista. Nós temos uma riqueza grande, nosso povo é muito, mas muito trabalhador. Nós precisamos de recurso, e chega de discurso, é de investimento em gente. E a Alta Paulista agradece, com certeza. Questão de infraestrutura, cidades vicinais precisando de pavimentação ou recapo. Olha, é o ir e vir, né? Muro separa, ponte une, estradas de terra que precisam ser melhoradas. Nós produzimos tanto, mas tem coisas se perdendo no meio do caminho, porque não se passa pela ponte, pelo buraco na estrada, não se tem dinheiro para tudo, ou até se tem, era só roubar um pouco menos, é o que a gente está realmente pedindo. A gente se revolta com toda essa situação de ver aqui produtores rurais, gente da saúde, a nossa educação, a educação especial, segmentos, vereadores, prefeitos, todos com discurso só. E há algo que eu não vou esperar para o orçamento, Jorge e Sérgio, é agora, é a falta de medicamentos, é a judicialização da saúde, as cidades estão desabastecidas, as pessoas estão tendo que entrar na justiça para a compra do medicamento, e quem tem que pagar é o Estado ou a União, mas quem está pagando é a Prefeitura Municipal, que menos tem. É uma das grandes agruras, os gestores municipais, como bem lembrou o presidente dessa Casa de Leis, vereador Parra, a questão da judicialização, ou seja, o remédio não pode esperar, deputado. Não pode, a gente não vai discutir remédio lá no orçamento que vai começar em outubro. O remédio é para agora, é para tirar a dor. Eu creio que a saúde é a prioridade, como já foi elencado em outras regiões. Na região de Presidente Prudente, do mesmo jeito, aqui na região de Dracena, de Adamantina, de Flórida, de Oswaldo Cruz. O que nós queremos na Paulista? Mais saúde, com certeza. Posso ouvir também o presidente da Casa de Leis, vereador, sobre o que foi elencado aqui. Parece que o dilema não é só da cidade de Dracena. A gente viu muitas outras cidades também trazendo problemas aqui na saúde pública. Com certeza. Essa audiência pública foi muito importante por isso. Uniu não só Dracena, mas sim a região da Alta Paulista, para a gente reivindicar junto à Assembleia e junto ao governo do Estado para olhar para nós. Porque nós estamos aqui numa região a mais distante do Estado, a 700 quilômetros da capital. Muitas vezes não chega as nossas demandas até a capital. E nós estamos aqui, tem prefeito, vereadores aqui, para a gente pedir e cobrar os nossos direitos. Porque a gente arrecada e essa arrecadação não chega até nós em questão de serviço. Então o deputado deixou bem claro, nós temos que cobrar o que é nosso.
Nós não queremos nada além, nós queremos o que a nossa cidade e a nossa região precisa, que é o retorno dos investimentos. Grande o número de prefeitos, de vereadores aqui presentes. Fale um pouco da dimensão dessa região. São 53 municípios, mais de 50 municípios. 54 municípios, né? 10ª região administrativa, certo? A gente está ocupando, segundo as últimas notícias, um dos últimos lugares ou o último lugar, né? Não falo região de pobreza, pobreza de investimento. Há muita riqueza por aqui, tenha certeza disso. É por isso que as audiências estão acontecendo e nós dividimos em 2 tempos. Por quê? Porque são problemas muito diferentes um do outro. Da região Presidente Prudente, que é a capital, mas perto de Presidente Prudente e longe de Presidente Prudente. Eles não estavam sendo ouvidos. Agora estão. Agora é trabalhar no orçamento para 2018 e buscar a solução para muitas dessas dificuldades. Obrigado, parabéns, sucesso, obrigado, deputado Ed Thomas, que presidiu esse encontro aqui em Dracena. Mas veja agora como foi a audiência pública na cidade de Ourinhos e as prioridades elencadas lá. Ourinhos fica a 370 quilômetros da capital, no sudoeste do estado, e foi a sede da 15ª audiência pública do Orçamento 2018. Na Câmara Municipal, a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento ouviu a população sobre os problemas da região e recolheu sugestões para o orçamento. É uma colaboração de todos poderem trazer suas demandas e suas expectativas que você deseja de melhor para o seu município e região. Prefeitos, vereadores, além de secretários municipais, aproveitaram para cobrar mais investimentos. Nós, prefeitos, nós temos orçamento nosso, dá para pagar folha de pagamento, graças a Deus, pagar os nossos fornecedores. É isso que a cidade pequena consegue fazer. Para qualquer coisa a mais disso, a gente depende demais do governo do estado, do governo federal. Espero que os nossos pedidos sejam atendidos também, a maior quantidade possível para a nossa cidade melhorar, com certeza. As pequenas cidades enfrentam dificuldades financeiras e é preciso um olhar mais carinhoso dos governos federal e estadual, defendeu o deputado Fernando Cury, do PPS. O governo federal, o governo estadual, cada vez mais exigindo responsabilidade e compromisso das prefeituras municipais, dos prefeitos, mas inversamente, proporcionalmente falando, cada vez mais trazendo menos recursos, né? Então essas reuniões são importantes para que a gente possa forçar o governo do estado a olhar com um olhar mais carinhoso e mais caridoso para os pequenos municípios, para os municípios de médio porte. Há grande déficit na segurança pública em Ourinhos e região, reclamaram os vereadores da casa. Nós fomos presenteados há alguns anos atrás com um presídio no município de Bernardino de Campos, que era para atender a 700 detentos, e hoje nós já estamos com mais de 1.500, né? E nós temos no município um efetivo de 4 policiais militares. Então, para que seja aumentado esse efetivo, não é só Bernardino de Campos, né? A nossa região sofre com isso, com essa quantidade muito pequena no efetivo de policiais. A nossa região hoje são 7 seccionais, então também são 7 batalhões da Polícia Militar, são 89 cidades conurbadas, ligadas a essas cidades, uma população atendida de mais de 2 milhões de habitantes, o que nos deixou ainda muito mais distante da questão da segurança, tanto a falta de funcionários como também pela falta desse atendimento do 190. Defensor do orçamento regionalizado, o deputado Enio Tato, do PT, disse que pelo menos 30 cidades da região não receberam recursos do Estado este ano. São pequenas cidades que infelizmente ficam para trás. E uma reclamação também que o repasse do governo estadual, o repasse constitucional, não é feito, é atrasado. E com isso obriga os municípios a cobrirem despesas do governo do estado, tipo aluguel de imóveis, né, combustível para viaturas policiais, tanto da Polícia Civil, né, ajuda para santas casas, a paz. E quando o governo do estado não faz esse repasse, eles têm que tirar do dinheiro do mísero orçamento municipal. Nós precisamos corrigir e tentar fazer de tudo para aprovar o orçamento regionalizado, que eu tenho certeza que se tivesse orçamento regionalizado, os próprios municípios, prefeitos da região, né, as entidades da região,
Fariam suas escolhas. Né? Faziam suas escolhas e não deixaria acontecer isso. Saúde, educação e habitação ao lado de assistência social foram as prioridades apontadas na audiência de Ourinhos. A população trouxe suas demandas, IANSP, saúde, a população, a parte da Secretaria de Desenvolvimento Social também trouxeram suas demandas. Eu acho que é isso que é importante. Então agora nós vamos pegar todas as demandas, vamos levar para a comissão, onde vai ser apresentado o relator, onde nós iremos votar do voto do relator e nós vamos então passar com os 94 deputados na Assembleia. Então parabéns a todos que participaram, que estiveram presentes. E a gente tem visto que realmente funcionou essa audiência pública aqui na cidade de Ourinhos. E à noite foi a vez de Presidente Prudente sediar a 16ª audiência pública do Orçamento 2018. E lá, saúde, educação e segurança pública foram as prioridades. Veja a reportagem. A 16ª audiência pública do Orçamento 2018 aconteceu no plenário da Câmara Municipal de Presidente Prudente, que fica a 560 quilômetros da capital. O encontro foi presidido pelo deputado Ed Thomas, do PSB, que é da cidade, e falou da satisfação de trazer de volta a discussão do orçamento para a 10ª região administrativa. Nós fizemos questão nessa audiência pública de fazer representar a população de Presidente Prudente. O político assim o é, recebe voto como autoridade para representar a população. Muito obrigado, deputado estadual Ed Thomas, para retornar a essa Casa de Lei uma audiência tão importante como essa audiência pública do Orçamento do Estado de São Paulo. Em nome da população, a gente agradece. A construção de um quartel em Mirante do Paranapanema foi apontada pelo representante da Polícia Militar. Nós pedimos para que novamente se inclua no orçamento do Estado a construção de um quartel no município de Mirante do Paranapanema. Os professores da ativa e aposentados, que sempre participam das audiências, trouxeram sugestões ao orçamento. Previsão no orçamento de reajuste salarial, pois não o temos desde 2014. O salário mínimo nacional teve o seu crescimento e evolução, o salário dos professores caíram muito. Os prefeitos e vereadores da região participaram da audiência trazendo um pacote de sugestões ao orçamento, principalmente na área da saúde. Que o Estado, através da Secretaria de Saúde, retorna à central de vagas de regulamentos, que regula os leitos e a UTI, que volte para o Presidente Prudente. A saúde não se pode esperar que o governo do Estado se cumpra um mandado judicial, onde as prefeituras têm que colocar o dinheiro para que aquele munícipe não venha a óbito, não venha a perder aquele momento de recuperar a sua saúde. Os pesquisadores na agricultura e trabalhadores da Fundação ITESP pediram mais recursos humanos e materiais aos deputados para promover a assistência técnica para a agricultura familiar e a regularização fundiária. Queremos a reposição salarial anual, período de fevereiro de 2016 a março de 2017, que deveria ser paga em março e até agora não foi dada. O secretário de Estado, Dr. Márcio Fernando Elias Rosa, um homem idôneo, honesto e trabalhador, está fazendo, juntamente com o Dr. Marco Pila, diretor executivo da nossa pasta. Mas precisamos que esses benefícios sejam conseguidos já. O deputado Enio Tato, do PT, voltou a defender o orçamento regionalizado. A gente precisa, duas coisas que eu defendo e que a minha bancada vai defender o tempo todo: orçamento regionalizado e orçamento impositivo, para que aquilo que se coloque no orçamento seja executado. Na área da segurança pública, muitas reclamações e algumas indicações para o orçamento, para compensar a quantidade de presídios na região. O policial, ao invés de ter tranquilidade para trabalhar, ele tem que fazer. Tem que vir aqui, se fazer ouvir, coisa que os senhores nunca viram antes. Quando foi que um policial civil subiu na presença de vossas excelências para, de forma tão grave, solicitar ajuda? Desde 2014, não tem um reajuste, não tem uma compensação das percas salariais. Dentre 93 votantes, as prioridades apontadas para Presidente Prudente e região foram saúde, educação e segurança pública. Tive a alegria de poder colocar
todos os representantes de todos os segmentos da saúde, da educação, da justiça, da segurança, da agricultura, de tudo aquilo que é importante, sentado numa mesa. E o que mais gostei é que a audiência pública não foi política para o político, mas para as pessoas se manifestarem da maneira que quiserem, seja com as suas faixas, seja escrito, seja falando. E a Assembleia Legislativa comemorou os 106 anos da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. A sessão solene foi iniciativa do deputado Adilson Rossi, do PSB. O auditório Juscelino Kubitschek ficou pequeno para receber tantos fiéis. Gente que veio de várias cidades do estado, representantes de grandes ou pequenas igrejas. Nos locais mais distantes, mais pobres e também na alta camada, onde tem gente, tem uma Assembleia de Deus. 106 anos, uma instituição que começou com 2 jovens suecos que vieram com uma visão de fé, única e exclusivamente. Fizeram o que tinha que fazer, voltaram e a Assembleia de Deus é isso no Brasil hoje, né? A Assembleia de Deus não tem dono, a Assembleia de Deus não tem ninguém exclusivamente que manda por ela, é algo feito pela direção de Deus. A iniciativa em abrir as portas da Assembleia Legislativa para a comemoração foi do deputado Adilson Rossi, do PSB. Nós somos um número grande de membros, quase 25 milhões de membros no Brasil, portanto é uma instituição que merece uma cerimônia como essa, né? Eu acho que comemorar os 106 anos de uma instituição séria como é a Assembleia de Deus, uma igreja voltada para a evangelização, uma igreja voltada para obras sociais, uma igreja que não vem pedir ou tirar nada de ninguém, pelo contrário, ela vem oferecer coisas boas. A Assembleia de Deus no Brasil nasceu em 19 de novembro de 1910. Foi trazida por 2 suecos que vieram dos Estados Unidos, chegaram em Belém do Pará e foram batizados no Espírito Santo. Montam a igreja mesmo onde não tem as condições, às vezes, como outras exigiriam, né? Então a Assembleia ficou famosa por isso, por fazer montagens de igrejas aonde ninguém quer chegar, eles chegam, né? E aonde ninguém quer fazer, eles fazem. Aí crescem, né? Porque conseguem chegar em todos os cantos e acabam trazendo muitas pessoas para essa identidade da igreja, né? Enfim, é uma igreja de respeito. A gente, tanto eu quanto o governador Alckmin, tem muito respeito por todas as lideranças deles. Tem vários parlamentares, vereadores, prefeitos, enfim. É uma igreja muito respeitada em São Paulo e no Brasil. O deputado federal Roberto Lucena, do PV, destacou os serviços sociais da igreja prestados à população mais carente. Além do trabalho eclesiástico, do trabalho missionário que a igreja desenvolve, o seu trabalho religioso, o trabalho social desenvolvido por cada igreja, na recuperação de dependentes químicos, na restauração de lares, na orientação de jovens, é um trabalho que, feito sem o apoio e muitas vezes, inclusive, sem o reconhecimento do Estado, é um trabalho que ajuda o Estado, ajuda o país, que ajuda a nação. O crescimento dos evangélicos no Brasil é comprovado. Segundo o levantamento feito pelo Datafolha em 2016 em todo o território nacional, o número chega a 29% da população. 7 pontos percentuais a mais do que o registrado no censo de 2010 do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Num país com tantas dificuldades, com tantos problemas, que as pessoas precisam de uma bênção espiritual. E a forma de procurá-la é exatamente em uma igreja, seja ela qual for. Uma Assembleia de Deus, sendo aqui maior número de igrejas, tem, consequentemente, recebe muito mais pessoas e tem um crescimento maior. Volta a chover nas regiões sul, leste e parte do centro do estado de São Paulo hoje. Vamos agora à previsão do tempo. O céu fecha agora à tarde na região metropolitana de São Paulo. As nuvens aumentam no fim do dia e deve chover em áreas isoladas. A máxima chega aos 30 graus. Presidente Prudente e região, terça-feira vai ter sol o dia todo, não há previsão de chuva. A máxima fica nos 35 graus. Tarde quente e seca também na região de Araçatuba. Os termômetros marcam até 32 graus. Terça-feira de sol e calor em toda a região de São José do Rio Preto. Os termômetros chegam na casa aí dos 34 graus. Não chove. Mais um dia de sol e calor em Ribeirão Preto e cidades vizinhas. A máxima também gira aí em torno dos 34 graus. A Frente Parlamentar volta a debater soluções para o transporte metroferroviário aqui na Assembleia. Voltamos já já.
Audiência pública aqui na Assembleia Legislativa debateu a situação da malha ferroviária paulista. Os deputados também discutiram os impactos de uma renovação da concessão por mais 40 anos para a empresa que detém o atual contrato no Estado. A reunião recebeu autoridades e parlamentares para discutir caminhos para a melhoria do transporte ferroviário de cargas e o retorno do transporte de passageiros de longo percurso em terras paulistas. Há 3 meses, o governo federal, através de uma medida provisória, autorizou a prorrogação dos contratos ferroviários no país. São Paulo tem a maior malha ferroviária do Brasil. A grande questão é o seguinte, essa medida provisória ela veio meio que de encomenda para resolver o problema da malha paulista, da Rumo. E o que a gente quer saber, quer debater, quer influenciar, é as condições dessa prorrogação. Quer dizer, quais serão as condições, o que vai ser exigido da empresa, né? Quais serão os investimentos. Se o contrato for prorrogado, a Rumo ALL, atual administradora da malha, vai continuar com a concessão por mais 40 anos. Atualmente, a malha ferroviária apresenta problemas de abandono, má conservação e acidentes recorrentes em vários trechos da ferrovia. Na renovação do contrato, a empresa falou sobre verba financeira para fazer melhorias. Esse investimento de 4,7 bi, aproximadamente 5 bilhões, ele será realizado nos primeiros anos, porque a grande premissa do projeto é aumentar a capacidade da linha tronco de 30 milhões de toneladas para 75 milhões de toneladas, o que deve acontecer nos primeiros anos. O representante do Sindicato dos Trabalhadores Ferroviários de Bauru lembrou que mais de 1.500 funcionários foram demitidos no passado e teme o que pode acontecer nos próximos anos. O que tem que ficar preocupado a sociedade, que eu disse ali, a rede ferroviária junto com a Ferroban tinha um patrimônio superior ao patrimônio da Petrobras. Eu quero saber o seguinte, se encerrar o contrato hoje, se devolve as ferrovias do jeito que é para que está no contrato, ninguém devolve. As ferrovias foram saqueadas. Depois de 2 horas de reunião, a discussão mesmo ficou por conta de prazo. A renovação do contrato ficou para outubro agora, menos de 1 mês pela frente. A malha ferroviária de São Paulo e passava por fora de São Paulo esse debate. Então nós queremos trazer esse debate do contrato para dentro do Estado, envolvendo municípios, envolvendo o governo do Estado, envolvendo as secretarias e principalmente as cidades onde tem interesse de fazer esse debate, onde a ferrovia passa e que tipo de transporte nós queremos para o Estado de São Paulo. Além do transporte de carga, nós queremos também um transporte ferroviário de passageiro. E a circulação sobre trilhos também foi discutida pela Frente Parlamentar em prol do transporte metroferroviário. O coordenador-geral de operações da CPTM falou sobre as interferências dos trens de carga na circulação dos trens metropolitanos. Cerca de 3 milhões de pessoas de 22 municípios utilizam o trem diariamente em São Paulo. Edson Barbeiro defendeu a realização de obras na malha para melhorar o serviço para os passageiros. A carga ela tem que ser segregada da circulação dos trens metropolitanos. A partir desse momento, é mais fácil a ampliação. E aí os trens poderão circular em horário de vale com menores intervalos. E é isso que é o grande problema hoje de circulação. O representante da MRS Logística destacou os desafios do transporte ferroviário de carga e disse que, caso a concessão da empresa seja renovada, a companhia pretende antecipar os investimentos na ordem de 7 bilhões de reais. Com um desafio a mais, que é a implementação pelo projeto do governo do estado do trem intercidades em algumas dessas mesmas áreas, né? Então é preciso às vezes separar a carga, o passageiro parador, o trem parador da CPTM e o trem expresso intercidades, que é um projeto do governo do estado. Segundo o deputado João Caramês, do PSDB, o objetivo dessa frente é melhorar a qualidade da mobilidade urbana em São Paulo. É necessário que se faça uma política pública no sentido de fomentar e incentivar o uso e a implementação do transporte ferroviário. De toda a malha ferroviária que nós tínhamos em 1970, apenas 30% são utilizadas hoje com as empresas concessionárias. Então, é uma luta que nós estamos travando para que esses trechos abandonados sejam reutilizados, principalmente no transporte de passageiros.
Mais previsão do tempo aqui no Jornal da Assembleia. O tempo fecha à tarde e chove em toda a região de Marília. A estabilidade segue à noite, mesmo assim faz calor. A máxima fica nos 33 graus. Bauru e região chove à tarde e também à noite. Os termômetros marcam até 34 graus de máxima. São Carlos e cidades próximas vão ter aí uma tarde e a noite chuvosas e quentes. A máxima fica nos 33 graus. Terça-feira vai ter sol também, entre nuvens na região de Campinas. Deve chover no fim do dia. Máxima também bate aí a casa dos 33 graus. Depois do intervalo, você vai ver detalhes de uma homenagem que a Assembleia prestou a um dos maiores cientistas do Brasil, o Dr. Benny Schmidt. Voltamos já já. Uma sessão solene proposta pelo deputado Roberto Trípoli, do PV, homenageou o médico Benny Schmidt, um dos mais destacados cientistas brasileiros. Ele recebeu o colar de honra ao mérito legislativo do Estado de São Paulo pela contribuição à medicina e também pelo trabalho desenvolvido na recuperação motora de pacientes. Benny Schmidt completou 43 anos na medicina. Ele foi influenciado pelo pai, Benjamin José Schmidt, pediatra, criador do teste do pezinho, que detecta doenças nos bebês recém-nascidos. Além de formado em 9 especialidades médicas, ele é matemático, filósofo, escritor e apresentador do programa Ciência Livre. O Conselho Regional de Medicina também reconheceu o trabalho do Dr. Benny Schmidt e concedeu o registro de especialista em neurologia. Assim, o Dr. Benny é o único latino-americano a ter o título de patologista e neurologista. É professor da Escola Paulista de Medicina da Unifesp e chefe do Laboratório de Patologia Muscular da instituição, que tem no acervo 12 mil estudos. Também foi um dos principais colaboradores para a implantação do setor de investigação de doenças neuromusculares da Unifesp. Eu acredito que toda a neuromuscular da Escola Paulista de Medicina está recebendo essa medalha aqui hoje. A nossa equipe, não é uma medalha especialmente para mim. A neuromuscular atendeu 500 mil de pessoas do SUS como se fossem doentes particulares. Vocês imaginem se todo paciente do SUS pudesse ser atendido por uma neuromuscular no Brasil, que bela que seria a nossa medicina brasileira. O deputado federal Ricardo Trípoli, do PSDB, falou do reconhecimento feito pelo Parlamento Paulista. É uma homenagem que a Assembleia Legislativa presta a ele e que, na verdade, corresponde à ansiedade de todo o povo brasileiro, e de um cientista que se dedicou e se dedica a vida inteira na busca dessa solução. O amigo, vereador Reginaldo Trípoli, do PV, fez questão de participar da solenidade. Sempre foi uma pessoa muito querida, muito próxima a mim. Jogávamos futebol todos os finais de semana. Ele com um problema na perna, sempre tinha aquela questão de ser o último a ser escolhido pelo time e eu o escolhia. E a gente ganhava todas as partidas. O deputado Roberto Trípoli, do PV, falou de pacientes curados pelo Dr. Benny, da luta que tem pela proteção animal e do trabalho voluntário do médico. Eu conheci Benny na periferia de São Paulo, com o trabalho social que desenvolve, com todo o conhecimento que tem. E com a situação financeira boa que tem, ele sempre vai à periferia 2, 3 vezes por semana, tratar as pessoas que não têm condições. Então ele é um cientista, ele é um escritor, ele é um médico, ele já salvou várias pessoas e continua nessa luta. Eu acho que a Assembleia não poderia deixar de homenagear uma pessoa desse naipe. A situação dos professores da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, foi debatida numa audiência pública aqui na Assembleia. No plenário Dom Pedro I, professores substitutos que recentemente tiveram cortes no valor do Vale Alimentação. Agora, no início de agosto, com a renovação do nosso contrato para o segundo semestre letivo, nós recebemos um comunicado do RH nos informando que o nosso Vale Alimentação seria cortado. A nossa remuneração atual, professores doutores,
atualmente é de aproximadamente R$ 1.600 e o nosso vale alimentação de R$ 850. E entramos com uma ação trabalhista, né, que tem uma audiência já marcada para o dia 10 de novembro. Mas essa audiência está marcada para um mês antes do fim dos nossos contratos. Nós estamos recebendo esse valor já cortado. Então, é também uma medida de crueldade, porque a gente vai ter essa redução do salário, vamos ter que trabalhar, vamos ter que cumprir o semestre, sem nenhuma perspectiva desse recebimento ser reposto. São professores super precarizados que tem na universidade, que têm um salário muito menor do que os outros docentes da universidade. Então, isso faz parte de um conjunto, né, de medidas de precarização do trabalho docente, não só do trabalho docente, do trabalho também dos servidores técnico-administrativos das universidades, né? Então nós estamos aqui e esse momento faz parte da luta em defesa das universidades públicas paulistas. Nós vamos acionar a nossa Comissão de Educação, eu vou acionar também o Ministério Público Estadual em relação a esse fato e nós vamos pedir uma reunião com o reitor da Unesp, pedindo para que ele reverta esse desconto absurdo no Vale Refeição, que é mais um complemento salarial, na verdade, porque o salário de um professor contratado é tão baixo que o valor do Vale Refeição é quase metade do salário dele. Então ele tem um caráter também de complementação salarial. Mais previsão do tempo em outras cidades do litoral e também do interior do estado. Chove em toda a região de Sorocaba à tarde e também à noite. A máxima fica nos 31 graus. No Vale do Ribeira, céu fica nublado na parte da tarde, mas não deve chover. À noite, o tempo abre. Em Registro, a máxima fica nos 25 graus. Sol aparece entre muitas nuvens agora à tarde nas cidades do litoral santista. À noite, as nuvens aumentam, mas não deve chover. A máxima é de 24 graus. Terça-feira de tempo parcialmente nublado no Vale do Paraíba. Deve chover em áreas isoladas na parte da noite. A máxima em São José dos Campos fica nos 32 graus. Por hoje é só, o Jornal da Assembleia termina aqui. Lembrando a você que a partir das 2h30 da tarde, a TV Alesp mostra a sessão plenária ao vivo. Você pode também assistir através do site, que é o al.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã, a partir do 12h30. Uma ótima tarde para você e até lá.